Olá, você seja muito bem-vindo aqui a esse canal. Nesse vídeo aqui a gente vai conversar, a gente vai fazer uma análise de uma copy de um grande player do mercado de marketing digital, de infoprodutos. E nessa análise e essa análise vai ser muito mais do que uma análise de copy meramente. A gente vai analisar a copy, mas considerando também a estratégia dessa pessoa. Porque, na minha opinião, uma copy só é bem analisada se ela leva em consideração a estratégia dessa pessoa. Se ela não leva em consideração isso, a análise fica incompleta, isso na minha opinião. Ok? Antes da gente continuar, então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexandre, eu sou copywriter, estrategista, gestor de tráfego, social media, programador. Inclusive, se você quiser entrar no meu curso de copy para títulos, copy para headlines, copy avançado para headlines, o link está aqui na descrição. Se você quiser assinar o Bot App, que é um chatbot para páginas de venda, para tirar dúvidas e objeções das pessoas que visitam as suas páginas de venda, está aqui na descrição também. E feito o merchan, eu vou compartilhar minha tela aqui. E a copy que a gente vai analisar é do Leandro Ladeira, como eu disse, é a copy de um grande player. E por que eu quero analisar essa copy? Principalmente por causa da headline dela, né? Como você viu, tem um curso de headlines aí. E se você é da escola um pouco mais antiga de copy, e quando eu falo mais antiga, não é tão antiga não, tá? Tipo, sei lá, 2000, eu comecei em 2015 a estudar copy, então acho que até 2020, né? 2015 até 2020, isso era muito o máximo da copy, isso que eu vou falar aqui. E eu acho que, na verdade, até hoje ainda tem muita gente falando desse tipo de coisa, apesar de estar entrando um pessoal aí falando sobre criatividade, né? Como a galera do Copy que Pariu, tem aquela expert do Copy Gun também, muito bacana as aulas dela. Na verdade, eu nunca fiz o curso dela, já vi conteúdos dela, aulas gratuitas que ela entrega na internet. Enfim, se você é da escola um pouco mais antiga, dessa escola que fala muito de impacto emocional, a escola da Empíricos, né? E aqui eu não vou nem entrar no mérito de certo ou errado, porque eu acredito que você pode impactar e pode impactar muito, pode ser agressivo. O que você precisa fazer é conseguir sustentar essa agressividade ao longo da sua copy, né? O que não pode é você fazer uma promessa que você ou não consegue provar e principalmente você não consegue cumprir caso a pessoa entre no seu curso, né? Isso que eu acho que é o errado. Eu acho que não provar em uma página de vendas nem é tão errado assim. Eu acho que o pior é quando você faz uma promessa e você não consegue sustentar ela dentro do seu curso depois que a pessoa vira aluno, né? Esse seria o pior. Mas também não aconselho você a criar uma copy, uma headline que faça alguma promessa que você não consiga sustentar na própria página de vendas, né? Não aconselho que você faça isso, porque senão você vai achar que não tem problema fazer isso e vai fazer, enfim. Não faça. Mas vamos lá. Se você é dessa escola, então, você vai perceber que aqui não tem um elemento de muito impacto. Na verdade, não tem praticamente impacto nenhum. Isso aqui é quase que uma headline da Udemy. Crie um negócio digital do zero e faça a sua primeira venda em pouco tempo. Agora, por que ainda com uma headline de pouco impacto, por que o Ladeira pode se dar o luxo, né? Bom, primeiro ponto. Aí entra naquela questão que eu disse para você, que a gente vai conversar de estratégia aqui também. Você precisa analisar a estratégia da pessoa para conseguir entender melhor a copy dela, principalmente se ela é um grande player, né? Não sei por que eu falei, usei principalmente, né? Mas enfim, vamos lá. Primeira coisa, o Ladeira ele tem um produto no perpétuo e ele está sempre publicando conteúdo, muito conteúdo. Ele faz lives todos os dias, responde stories frequentemente. E ele, quando você cai no remarketing dele, nossa, você recebe muito anúncio, muito anúncio. Talvez agora, por estar aqui entrando na página dele, eu volte a receber muitos anúncios, né? Frequentemente eu recebo anúncios dele. E provável que eu volte a receber mais agora, que eu estou entrando aqui na página de novo, vou entrar no público mais recente dele. Mas como ele faz tudo isso, então ele não precisa quebrar, às vezes, algum valor dele, ou quebrar, ou fazer algo que o deixe desconfortável, ou que não seja de acordo com os valores da empresa dele, fazendo uma promessa muito agressiva. E, assim, por mais que ele consiga sustentar, porque por mais que ele conseguisse sustentar essa promessa muito agressiva, não ia ficar de acordo com a personalidade, eu acho que eu posso falar, personalidade dele, que é justamente de ser um cara com uma copy mais light, né? Então, se ele faz algo muito agressivo aqui, ele, ele
sai um pouco desse papel, não é papel, né? Desse arquétipo dele, né? Desse, não sei se eu posso falar personagem, né? Porque eu acho que pode soar ruim aqui para você, mas eu falo personagem no bom sentido, né? Eu falo sobre a imagem que ele quer passar nas redes sociais. Tanto é que, olha só que, eu não sei se ele fez isso por intenção própria, né? Mas aqui ele tem uma promessa violenta, violenta aqui. Mas ele fala de uma maneira tão tranquila que eu acho que talvez seja para ponderar, talvez ele estivesse um pouco nervoso aqui nessa live, mas talvez também seja para ponderar essa imagem a qual ele quer passar, porque dá só uma olhada na promessa aqui, o como ele começa o vídeo e depois a promessa que ele faz. Olha só. Bom, nesse vídeo eu tenho a missão de te explicar da maneira mais rápida que eu conseguir como que você pode criar um produto digital, criar um projeto digital que te traz uma rentabilidade muito grande e que vende todo santo dia. E não só que vende todo Até aqui ele foi tranquilão. Você vê que o tom de voz dele está tranquilo, conecta com o público que eu acredito que ele está buscando. São pessoas que. É aquele tipo de pessoa que quer criar um negócio digital, mas não tem tanta expertise assim no digital. É uma pessoa que está perdida justamente pela bagunça do mercado, né? Ele, pelo menos nessa cópia aqui, ele começa ela de uma maneira light, né? Que inclusive é a pegada dele, né? santo dia, mas que vende muito. Aí aqui ele começa já a ficar arrojado, que é aquela questão. Porque se, ó, um copywriter tradicional iria começar essa copy de outro jeito. Ele iria começar essa copy falando assim: olha, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você criar um negócio digital que vende muito, com alta margem e por muito tempo. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar. Enfim, um copywriter dessa escola mais antiga já ia começar a copy desse jeito. E talvez até mostrando aqueles alertas, né? Se você é dessa escola de uns anos atrás, tem aqueles alertas, né? Começava já com um alerta, já, tipo, enfim. E ele não, ele começou de um jeito bem brando, que eu não sei se foi a intenção dele, tá? Eu estou fazendo aqui uma engenharia reversa da cópia dele. Mas talvez para manter essa imagem que ele gosta de passar, que ele quer continuar passando, né? Só que aqui, se você reparar bem, é uma promessa muito forte. E acaba que ele não sai muito dessa imagem que ele tem, porque ele continua falando brando. Ele não olha assim, não fica olhando no seu olho, que é o que a maioria das pessoas faz, né? Não é a maioria das pessoas. Por exemplo, o como é que ele chama, gente? O Pablo Marçal. O Pablo Marçal não começaria um vídeo assim de jeito nenhum. Ele viraria, olharia no seu olho e falaria para você ali algumas coisas e ainda falaria para você que ele é o único caminho, enfim. Só para explicar aqui as nuances aqui. Que vende com uma alta margem e por muito tempo. Isso é completamente possível. Aí aqui, olha só, ele começou com uma headline que não tem lá tanto impacto assim, mas que conecta com a audiência dele. Porque a audiência dele é uma audiência de pessoas que são mais inteligentes intelectualmente falando, não necessariamente inteligentes em marketing, mas em suas respectivas áreas e de uma maneira geral. Tanto que o público que você vê participando das lives dele, você sente que são pessoas que tiveram um pouco mais de estudo, mais escolaridade, né? Você sente um pouco disso no negócio dele. São pessoas que não vão se atrair por promessas de ganho de dinheiro assim, que pareça um pouco absurdo, que pareça um pouco fora do normal, porque, poxa, elas não se conectam muito com isso, né? Elas sabem que isso não é lá assim verdade, né? E a questão não é se é possível, a questão é que tem que ser muito provável, né? E isso daqui é algo muito provável, um negócio digital do zero e uma venda em pouco tempo. Isso é muito provável a pessoa fazer isso, né? Não é algo que vai levantar uma barreira mental na pessoa, né? E quando você vem aqui para o vídeo dele, ele começa de novo, ele começa ainda num tom da headline dele, começa nesse mesmo tom, e isso é importante. Se você cria uma headline, independente se você quer causar impacto ou não, você cria uma headline de impacto, seu vídeo é de impacto. Se você cria uma headline light, seu vídeo começa light. A sua headline é o que dá o tom do seu vídeo. Se você não quiser que a headline impacte no seu vídeo, não coloque headline, entendeu? Porque a headline ela dá o tom, ela faz a persuasão da pessoa, né? Ela coloca ali algum estado mental na pessoa do que ela vai esperar no seu vídeo. Nesse caso aqui, né? Poxa, se é uma promessa razoável ali de ser feita, eu espero que o vídeo dele comece nessa pegada também, né? Que é o que ele faz. Eu já fiz isso com algumas das minhas empresas, já mentorei.
E ele começa falando aqui de uma maneira mais branda, às vezes até desviando o olhar. Eu não sei se isso é intencional para manter essa imagem dele, ou se é algo porque ele estava meio receoso nessa live, ou se simplesmente ele é assim, não tem nada a ver com a imagem, ele é assim porque é, mas ele passa essa questão de ser light, né, da copylight, enfim. Vários alunos e mentorados que também fizeram, e essa é uma realidade cada vez mais possível. E se você tem interesse em abrir um projeto digital e entrar no digital, ou se você já está no digital e quer ter resultados mais fortes, parecidos com o meu e com os que eu vou te mostrar aqui agora. Aí aqui ele pegou um pouco pesado, né? Resultados parecidos com o meu. Mas enfim, é uma coisa que eu falaria também, né? Mas enfim, aqui já é bem forte a promessa. Apesar de que ele falou light, né? Assiste esse vídeo com atenção, leva isso a sério, pode ser que seja interessante e bom para você e para sua vida. Vou até deixar aqui, qual que é meu intuito principal com essa apresentação? Aí quando ele fala que pode ser que isso seja interessante, isso faz parte do estilo dele, né? O Pablo Marçal, o Wendel Carvalho, o Ícaro de Carvalho. O Wendel Carvalho e Ícaro de Carvalho, eles têm o mesmo sobrenome. Enfim, esses caras, eles não falariam assim. Eles olhariam no seu olho, iriam fazer a promessa e dizer que você tem que ficar ali, e você tem que assistir o vídeo, e que aquilo vai mudar a sua vida. E eu não estou entrando no mérito de certo ou errado, porque tirando o Pablo Marçal, que eu não gosto muito, mas no Wendel de Carvalho eu até acredito enfim, eu acho que ele é um pouco de, poxa, eu não vou me comprometer aqui não. Mas o Ícaro de Carvalho é uma pessoa que eu tenho mais confiança, né? Enfim, até porque eu acompanho, ultimamente eu tenho visto mais os vídeos dele e tal. O Wendel de Carvalho, não sei, eu não vejo nada de errado dele. Eu acho que esse meu receio em comentar sobre ele é justamente porque eu não acompanho ele tanto, né? Mas enfim, são pessoas que têm um estilo que não falariam assim, né? Tipo, pode ser que seja bom aqui para você. E veja que ele pode se dar ao luxo de fazer assim, porque por causa da estratégia dele e porque ele é um cara que todos os elementos do marketing ele usa muito bem. Ele fala muito bem, ele tem uma linha de argumentação muito boa e principalmente ele tem dispositivo anti-leguice, anti-burrice, né? que são os resultados. Porque uma vez que você mostra um resultado, o que acontece? Deixa eu te explicar o que é o dispositivo anti-leguice, anti-burrice. É o seguinte, vou explicar mostrando a página para a gente não ter que ver o vídeo de novo. Se uma pessoa, ó, aqui embaixo, ele começa a falar do método dele, ó, um plano comprovadamente eficiente. Ele começa a falar do método dele. Se ele puxa isso para cima e a pessoa não dá o play no vídeo dele antes de passar aqui, a pessoa vai olhar isso daqui e não vai entender praticamente nada disso daqui. O que é esse negócio de NewPy, soft? Você terá um passo a passo para sair do zero e criar um produto digital superativo, super, super atrativo. Nossa, tô ruim. Super atrativo. Tá certo. Super atrativo e em tempo recorde. Cara, a pessoa ia ler isso daqui e pensar, pô, isso aqui, o que é isso, né? É um trem aí que ele inventou e tal. Será que é bom? Às vezes é bom. Agora, o que é o dispositivo antes leguice? Para você não ter que fazer a pessoa pensar, o que você faz? Você mostra depoimento. Olha aqui, ó. Ele tem muito depoimento. Isso aqui é um diferencial que ele tem. A pessoa não precisa analisar. Se ele colocar só isso daqui, seria bem estranho. Por quê? É um vídeo passando rápido aqui, ele clicando aqui para todo lado. Só que aqui ele tem depoimento sobre isso, ó. Isso aqui é uma dica de copy, pega isso aí. Se ele coloca só isso daqui, ficaria estranho. Como ele coloca o depoimento do App Bumper, já começa a fazer sentido. Por quê? Isso aqui, ó, é o dispositivo anti-leguice, né, disso daqui. Ou o dispositivo anti-preguiça de ler, né? Porque a pessoa, às vezes, ela é leiga, ela não consegue entender simplesmente vendo um argumento passado de maneira mais rápida e curta. Às vezes, ela não está, assim, com aquele interesse todo em estudar o seu produto, para entender o seu produto, né? Ou às vezes ela não tem capacidade intelectual mesmo para poder entender a importância de determinada coisa que você está falando. E quando você coloca isso daqui, o que acontece? A pessoa olha para isso daqui, ela não entende nada. Mas como está todo mundo falando bem, o pensamento e o sentimento que fica isso aqui deve ser bom. Eu quero isso aqui para mim. Será que é isso que está fazendo os alunos dele terem mais resultado ou resultados mais rápidos? Né? Então, isso aqui é o dispositivo anti-leguice. E
Aí depois aqui ele tem as provas de transformação mesmo do curso, de resultados, né, de grandes resultados. Aí depois aqui mais depoimentos, né? E depois aqui ele tem o Zoom aqui. Ele não simplesmente fala que tem um Zoom, ele mostra depoimentos de pessoas falando bem do Zoom dele, né? Isso é uma coisa boa para mostrar que ele tem um bom produto, né? Para mostrar que ele tem um bom produto e ao mesmo tempo isso é um dispositivo anti-leiguice que eu estava falando para você, que eu nem agora me lembro porque eu comecei a falar. E eu estava falando lá do Wendel de Carvalho, Ícaro de Carvalho, né? E, Apresentação. A gente tem uma meta mínima. mas enfim, eu vou voltar aqui então. Eu não vou regravar esse vídeo não, vou voltar aqui. Eu estava falando para você, ó, aqui ele usa uma copylight. Ele começa falando bem light no vídeo dele, depois faz uma promessa bem forte, né? Consideravelmente forte, né? Porque ele fala de você criar um produto e vender com alta margem, vender por muito tempo. E eu não estou falando forte no sentido de ser mentiroso. Estou dizendo que é forte, ok? Até porque ele começa aqui uma sequência do vídeo dele onde ele vai provar isso. Isso entra naquela questão de ele poder se dar o luxo de ser mais light e ainda assim vender o quanto ele vende. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você simplesmente modela ele esperando ter o mesmo resultado que ele, é complicado. Eu acho que sim, você vai modelar ele, você vai ter resultados, mas você tem que dar tempo ao tempo, né? Você tem que ir implementando as coisas. E se você não tem esses dispositivos anti-leguice, anti-burrice, as coisas vão dificultar muito para você. Inclusive, se não me engano, ele já disse isso também. Ele fala sobre isso, né? Fala que para você utilizar o método dele, a metodologia dele, você precisa ter, no mínimo, um lastro forte, né? Você precisa ter experiência anterior, porque para você poder conseguir ser light, assim, e você poder se dar o luxo de criar uma promessa mais light, para você criar uma copa mais light, você tem que ter alguma coisa forte no seu mercado. Você tem que ter ou um produto muito bom, que é uma coisa que ele ensina no curso, ou você tem que ter laço. Na verdade, o ideal é que tenha os dois, né? E eu tô, de novo, né? Tô falando isso porque para modelar essa copy dele, você precisa ter esse entendimento. Porque se você simplesmente coloca aqui isso daqui, começa um vídeo aqui tão light quanto ele, mas a sua prova não é tão forte quanto a dele, não é que você tenha que aumentar e exagerar mais. É que você tem que ter a consciência de que você vai precisar de mais tempo para ter resultados tão bons quanto os dele, para ir construindo aí, é, para ir construindo o seu laço dentro do mercado, né? Eu não estou incentivando aqui você a criar uma cópia absurda de uma promessa muito fora, uma promessa que te deixe desconfortável, uma promessa que você sabe que vai ser mal entendida. Não é isso. Eu estou falando aqui para você ter esse entendimento e conseguir transpor essa estratégia dele de maneira proporcional para o seu momento, para a sua vida, né? Aí você precisa entender que, no caso, o Ladeira ele usa muito bem todas as nuances do marketing. Aí quando eu falo nuances, eu falo de ele tem um bom argumento, ele produz muito conteúdo, está disposto a produzir muito conteúdo, ele produz bons conteúdos, né? Ele é um cara inteligente, né? Dentro ali do marketing digital. Isso não foi uma ofensa, né, que eu fiz a ele, que eu nem conheço ele em outras áreas, né? Mas enfim. É, então, para você entender isso na hora de pensar em modelar, na hora de pensar em escrever a sua copy, porque se você simplesmente escreve isso daqui no topo da sua página e às vezes você não tem uma prova tão forte quanto a dele, você tem que entender que você vai ter que compensar isso com uma outra coisa, na intensidade do seu conteúdo, na distribuição do seu conteúdo. Aí eu estou falando de tráfego pago, distribuição paga de conteúdo. Você vai precisar compensar isso. E o Ladeira, mesmo tendo tudo isso de bom, né, e eu estou falando aqui no sentido de ele merece, né, isso tudo porque ele construiu isso. Eu conheço um pouco da história dele, estou falando com base naquilo que ele já compartilhou nas redes sociais. Ainda assim, ele faz tudo o que pode ser feito dentro do marketing, né? Tudo que está ali ao alcance dele. E aí eu estou falando com a propriedade apenas de quem assistiu ali os conteúdos dele e fez ali o curso dele. E já tem algum tempo que eu fiz, né? Mas enfim. E
ouvir ele falando ali que, poxa, das coisas que ele faz, das coisas que ele utiliza, né? Enfim, eu acho que isso é extremamente importante para você que é infoprodutor e para você que é copywriter, para levar essas questões em consideração. Eu vou ficando por aqui, acredito que já é o bastante. Se você gostou desse vídeo aqui, se você gostou desse estilo de vídeo, comenta aqui para mim, para eu saber se você gostou ou não. Deixa o seu like, considere se inscrever aqui no canal, né? E, bom, se você precisa de aprender mais sobre copy avançada para headlines, o link está aqui na descrição. Se você quer um chatbot para quebrar objeções e tirar dúvidas dos seus visitantes da página de vendas, o link está aqui na descrição do bot para você poder assinar, ok? Vou ficando por aqui. Até uma próxima.